essa questão dos emolumentos, que a forma com que é pago, é o que há pagamento ou contrapartida a esse tipo de serviço, seja notarial ou seja de serviço de registro. Isso está lá na Lei 1805, né? É 1805 ou 1806? Na verdade, eu quero que os senhores pesquisem, porque eu já tomei em dúvida aqui. Essa é 1805 ou 1806, a lei que regula os emolumentos, e ela segue exatamente aquela lei que regula os emolumentos no Brasil, né, a nível nacional, que é a Lei 10.169. Lei 10.169 é de 2005, né? Lei 10, ou de 2004, Lei 10.169 de 2004, e aqui nós temos a Lei 1806, de 2005, mas ainda estou em dúvida se é 1805 ou 1806, a lei que regula os emolumentos, né, aqui no estado do Acre. Logicamente que nós temos aí várias outras resoluções do Tribunal de Justiça, já que é o Tribunal de Justiça do Acre que regula esses valores, né, com base na Lei 10.169 de 2004, que é a lei que traz os emolumentos no Brasil inteiro, mas cada estado tem dentro daquela competência prevista lá no artigo 23 da Constituição Federal, cada estado tem aí a sua competência para determinar os seus valores, e aqui no estado do Acre nós temos a Lei 1805 ou 1806. Aí eu vou deixar... Professor? Diga. A lei é a 1805, acabei de confirmar. Beleza. Obrigado. E que ano que é essa lei? Só um pouquinho, que eu já lhe digo. 5 de dezembro de 2006. Viu? Então é a Lei 1805 de 2006, né? Então estava mais ou menos no rumo aí. Então veja que surgem essas dúvidas às vezes, né? Mas o importante é que tenha conhecimento dessa lei. Se alguém perguntar para os senhores quanto é que sai para lavrar uma ata notarial, aí vai lá na Lei 1806, o 1805, e vê, né? Então, tranquilo, né? Vê que dá para ver os valores cobrados nos serviços, tanto os serviços notariais quanto nos serviços de registro, né? Serviço de registro. Mas o que são as escrituras públicas? Na verdade, uma das principais, e talvez a principal atribuição, talvez a principal atividade do tabelião, né? Lá nos termos do artigo 6º da Lei 8.935 de 94, exatamente lavrar uma escritura pública, como prevê a Lei 7.433 de 85, né? Então, veja que na verdade, ao lavrar essa escritura pública, o tabelião vai tornar essa escritura em um instrumento que pode ser considerado até como prova, como prevê o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, ou seja, uma prova pela fé pública que tem o tabelião, uma prova pré-constituída, né? Então, em resumo, tudo que contém uma escritura pública é considerado verdade, ou seja, presume-se a verdade. Então, essa consideração em relação à verdade é que torna essa escritura pública uma pré-prova, né, para todos os efeitos, inclusive, e talvez o principal também, efeito judicial, né? Enquanto, logicamente, alguma sentença judicial não vem aí declarar como falsa, né? Então, veja que uma sentença judicial lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015 poderá, logicamente, se houver provocação da outra parte ou de outro interessado, poderá, então, haver, durante o devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, as provas de que aquilo ali é uma falsidade, é uma prova falsa, inclusive poderá incorrer em crime, como já vimos aí, basta ver os artigos 297, 298 e também 299 do Código Penal, aí, quando trata-se de uma ação-omissão que seja típica, antijurídica e culpável. Então, nós temos aí várias escrituras públicas, né? Várias escrituras públicas. Por exemplo, nós temos aí a compra e venda, como já vimos aqui, aquela lá do artigo 481
da Lei 10.406 de 2002, um contrato de doação, por exemplo, né? A doação é um contrato sinalagmático, ou seja, é bilateral, né? O que é sinalagmático? É aquele contrato que cria obrigação para os dois lados, né? Cria deveres para os dois lados, cria direito para os dois lados, por isso é sinalagmático, né? Então veja que a doação ela só vira contrato quando a outra parte aceita. É o que está lá no artigo 538 da Lei 10.406 de 2002. E várias outras escrituras, como cessão de direitos hereditários, né? Lá do artigo 1793 da Lei 10.406 de 2002, o cedo aí direito, já que não existe herança de pessoa viva, né? Não tem como fazer, por exemplo, um inventário lá do artigo 1991 da Lei 10.406 de 2002, se a pessoa estiver viva, né? Isso está previsto lá no artigo 426 do Código Civil, artigo 426 da Lei 10.406 de 2002. Não existe herança de pessoa viva, né? Então, é uma cessão de direitos hereditários. Pode haver essa cessão? Pode, estando enquadrado lá no artigo 1793 da Lei 10.406 de 2002, não vai se tratar, logicamente, de uma herança de pessoa viva, né? Que é vedado pelo artigo 426 da Lei 10.406 de 2002. Temos o contrato de venda, compra e venda, né? Contrato de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca, ou seja, na verdade, se eu ficar devendo, existe uma obrigação do credor em buscar aí a hipoteca, né? Ou seja, executar a hipoteca, como prevê lá no artigo 1475 da Lei 10.406 de 2002. Temos o contrato de promessa de compra e venda, né? Previsto lá no artigo 1417, promessa de compra e venda é outro contrato que também pode ser reconhecido, autenticado, ter a segurança da fé pública, como prevê o artigo 1º da Lei 8.935 de 94, o contrato de emancipação, né? O pai ou a mãe que acha que o filho tem que ser emancipado, como prevê o artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei 10.406 de 2002, e completa 16 anos, e aí tem algumas condições que ele poderá se emancipar. Emancipar significa que ele vai se tornar maior de idade, ou seja, vai ter personalidade jurídica plena antes dos 18 anos, então logo depois dos 16 anos. Essa emancipação está prevista lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 10.406 de 2002. Temos aí também outro contrato importante que é está sempre sendo utilizado, né? Que é a revogação por de procuração. O que é procuração? Procuração é um contrato de mandato, como eu falei lá do artigo 653, né? Acho que até falei errado no início. Essa procuração é um contrato de mandato lá do artigo 653, da Lei 10.406 de 2002, ou seja, uma pessoa emite uma procuração, ou seja, um mandato, quem manda é o juiz, então o juiz é mandado de prisão, lá do artigo 285 do Código de Processo Penal. Aqui é mandato, né? Do artigo 653 da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que nós temos aí, pode haver revogação, conforme prevê esse artigo. Temos o mútuo bancário também, né? aquele empréstimo de coisa fungível, coisa que não pode ser entregue de volta de outra forma, tem que ser exatamente o que eu entreguei, eu tenho que receber de volta, como está lá no artigo 586 da Lei 10.406 de 2002. Temos as ações declaratórias para declarar a veracidade, a legitimidade, a existência, né? As ações declaratórias
como prevê o artigo 215 do Código Civil, é uma escritura importante também, seguidamente usada, essa ação declaratória, ou seja, essa escritura declaratória sobre a existência de alguma relação jurídica, né, como prevê o artigo 215 da Lei 10.406 de 2002. Tem o famoso pacto antinupcial, também uma forma